Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela nos convida a nos aproximarmos de Jesus com muita fé e com confiança. Talvez você esteja ferido, talvez esteja cansado ou até mesmo desacreditado. Mas o texto sagrado irá nos conduzir a um encontro onde a compaixão de Jesus ela se manifesta e o seu amor se torna fonte de cura. Hoje nós refletiremos sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos hoje, ele nos apresenta um leproso que se aproxima de Jesus. Meus irmãos, a lepra naquele tempo não era apenas uma doença física. A pessoa acometida por aquela enfermidade era totalmente excluída socialmente. Ela era submetida a todo tipo de rejeição, inclusive a rejeição religiosa. E mais ainda, ela sofria o isolamento, sobretudo o afetivo. O leproso era tido por impuro e por isso vivia afastado. Aos olhos da sociedade era como que invisível e marginalizado. Mas esse homem leproso apresentado por Marcos neste evangelho, ele faz algo improvável e reprovável aos olhos daquela sociedade, mas extraordinário aos olhos da fé. Ele se aproxima de Jesus e diz: Se queres, tem o poder de curar-me. Meus irmãos, este homem demonstra aqui uma fé profunda e também madura. Ele não duvida do poder de Jesus. Ele simplesmente se abandona à sua vontade. Ele demonstra a fé de quem reconhece que Jesus pode tudo e a sua santa vontade é o amor. É então que o Evangelho de hoje, no versículo 41, vai revelar o coração de nosso Senhor. Jesus cheio de compaixão. Irmãos, antes de curar aquele leproso, Jesus sente compaixão. Isso significa que o Senhor não vê apenas as nossas feridas externas, mas Ele está atento às nossas dores interiores. E é então que Jesus toca o intocável. E aquele toque, meus irmãos, teve a capacidade de quebrar a lógica da exclusão e inaugurar a lógica do reino de Deus. E é exatamente aí que Jesus diz as palavras que atravessam os séculos e chega a nós neste dia. Eu quero, fica curado. Irmãos, esse eu quero que Jesus proclama é a revelação pura do coração de Deus. Não é um querer distante, um querer condicionado ou um querer frio.
É o bem-querer de um pai, meus irmãos, que deseja vida plena para os seus filhos. E o texto ainda vai afirmar que no mesmo instante o leproso ficou curado. Vejam, a ação de Deus não é tardia. Ele não é indiferente, meus irmãos, às nossas realidades e às nossas necessidades. Mas ele precisa de um coração aberto que o acolha. E quando ele encontra esse coração, a graça dele age em nós. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que o tempo da cura pertence a Deus, porque Ele enxerga o que nós não vemos e Ele também conhece o que ainda não conseguimos compreender. Deus não age com pressa, meus irmãos, mas Ele age com sabedoria. Ele não responde à nossa ansiedade humana, mas ao amor que salva. Meus irmãos, a fonte da cura é e sempre será o amor. Deus nunca atrasa por indiferença, tampouco silencia por abandono. Mesmo quando a cura não acontece imediatamente, o amor derramado por Ele sobre nós já está agindo, já está nos sustentando, nos fortalecendo e também nos preparando para algo muito maior. Como nos ensina São João da Cruz, Deus muitas vezes conduz a alma por caminhos mais profundos, não para feri-la, mas para purificá-la no amor. Porque Ele não quer apenas nos curar por fora, Ele quer nos restaurar por inteiro. Por isso mesmo, meus irmãos, quando ainda dói, Deus continua amando. E onde há amor, a cura já começou. E São João da Cruz ainda vai nos dizer que no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. Vejam, meus irmãos, a compaixão de Jesus revela que o critério de Deus não é a pureza exterior, mas o amor que se doa, o amor que se entrega, que se gasta e que restaura. Hoje, este Evangelho nos convida a reconhecermos as nossas próprias lepras, as nossas feridas emocionais, os nossos pecados repetidos, as nossas culpas antigas, os nossos medos mais escondidos. Talvez você tenha até já se acostumado com essas lepras, mas tenha certeza, meu irmão e minha irmã, de que o Senhor continua passando e Ele continua querendo curar. A pergunta decisiva de hoje não é se Jesus pode nos curar, porque nós sabemos que Ele pode. A pergunta é se você quer se aproximar dEle com confiança. Irmãos, quando Jesus toca, a exclusão termina. Quando Jesus fala, a cura acontece. E quando Jesus quer, a vida recomeça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.